Lucas, nós falamos muito de dor, mas melhor do que falar é conhecer, né? Essa empresa aqui foi uma empresa que começou com a dor, né? Exatamente. Esse é um cliente nosso que vivenciou a dor na pele. Eles tiveram um processo de cidadania italiana que eles fizeram para a família e que foi bem custoso, demorou, foi caro. E conforme esse processo foi acontecendo, eles viram a oportunidade. Os sócios, inclusive o Rafael é um dos fundadores, eles já trabalhavam com a parte de programação e eles juntaram isso com a dor e aí virou essa empresa inteira que você vê hoje. É isso. Boa. Prazer, seja bem-vindo ao Inspira Negócios. Obrigado. Rafael, em que momento você percebeu a necessidade de buscar conhecimento para agregar com aquilo que você já estava construindo? Então, no começo da empresa, extremamente caótico. Então, tanto eu como meu sócio, né, o Rodrigo, a gente nunca tinha empreendido, a gente não aprende na faculdade a empreender, a como contratar, a como gerir, enfim. Então, a gente começou a perceber que a gente precisava de ajuda para poder crescer. Então, acho que já foi no nosso segundo ano, a gente já estava tendo até um crescimento meio exponencial na época, mas meio orgânico e não estruturado. Então, sabe quando uma coisa você cresce, mas a outra coisa pega fogo, aí você não tem o controle nem a gestão de tudo. Aí foi daí que a gente contratou na época a Tóric, né, o Lucas, enfim, que a gente precisava ter um planejamento estratégico pra gente pensar como é que vai ser nosso próximo ano, o que eu tenho que cobrar mês a mês para eu realmente atingir o objetivo. Então, a gente não tinha a meta tão claro como objetivo. E você não tem a meta clara, você tá à deriva, né? Você não sabe se tá bom ou ruim. Você é da área de TI, né? Tecnologia. Que momento você percebeu que, ao invés de trabalhar para alguém, você poderia ter a sua empresa? Isso foi difícil, inclusive. Eu nunca quis ser empreendedor, então eu não nasci falando que eu queria ser empreendedor. Na minha família ninguém é empreendedor, então eu não tenho na minha família alguém para me inspirar. E realmente foi um acaso, foi a gente tentar fazer a nossa própria cidadania, entender que o mercado era caótico, que existia uma demanda muito alta, mas não existiam empresas com tecnologia para ter transparência e principalmente eu ter vivenciado 10 anos de cidadania, com muita dor de não ter transparência, falar, cara, eu com tecnologia, a gente conseguiu criar uma plataforma onde o cliente tem um app, acompanha em tempo real, a minha plataforma orquestra o processo para entregar o processo mais rápido possível com custo mais baixo. Será que faz sentido? Aí eu conversei com umas 2, 3 pessoas se fazia sentido isso, todo mundo falava que não fazia sentido. Porque, cara, cidadania italiana, em escala, tipo assim, não faz sentido. E mesmo assim, acho que a teimosia, um pouquinho de falta de conhecimento, ajudou a gente a iniciar o processo. Quando a gente vê empreendedores como o Rafael, a gente vê que as pessoas elas não param na primeira dificuldade, né? E quando você analisa a história de vida da pessoa, você já começa a perceber esse padrão, que sempre que tem uma dificuldade, ela dá um jeito, ela vai do lado, não te aceitam, você vai do outro lado. Eu acho que é um pouco disso, né, Rafael? Então. A gente conseguir ter essa visão de é pra lá que eu vou, eu tenho um propósito claro e ninguém vai me parar. Claro, propósito claro, é algo que geralmente eu, como empreendedor, eu não tinha. Eu não tinha clareza, assim, eu queria que a minha empresa tivesse sucesso, mas o que é o sucesso? Como é que eu vou metrificar? Como é que eu sei se eu estou caminhando para o sucesso ou eu estou caminhando para falir e na verdade eu não tenho visão? Eu acho que é isso que falta e faltava muito na gente no começo. Então a gente achava que estava indo para o caminho certo por feeling, não por técnica, né? Não por dado. Começou com a cidadania italiana. Hoje já foca em outras cidadanias também? Sim, a gente faz cidadania portuguesa, a gente faz também a cidadania alemã, a gente fez também a cidadania espanhola, tinha uma lei temporária, então a gente fez de milhares de pessoas durante a lei temporária. Então assim, e junto com o grupo a gente criou um programa de imersão junto com instituições italianas, então algumas comunes da Itália, prefeituras apoiando, então a gente está levando o ítalo-descendentes para vivenciar na Itália, compra de imóveis. Então assim, a gente abriu também uma operação no Uruguai. Então a gente tem a cidadania italiana lá no Uruguai, vendendo para o uruguaio. Então a gente internacionalizou. Então assim, a gente acha que está no começo da jornada. Essa parte de cidadania tem um bastidor burocrático. E o que vocês fazem é facilitar justamente que a pessoa não tenha essa parte ruim do processo, né? Você já oferece, claro, ela vai ter que entregar a documentação básica ali, mas o restante vocês já vão providenciar, né? É isso. Ela tira uma foto, manda pra gente o básico das informações que ela tem e a gente fala que ela, pelo nosso app, vai ficar no sofá de casa, enquanto todo esse time aqui vai estar emitindo documentação, traduzindo, analisando, retificando, ajustando, peticionando no tribunal e ela acompanha tudo em tempo real em casa pela nosso app e a nossa tecnologia está orquestrando tudo isso para sair o mais rápido possível e com assertividade. Lucas, a pessoa olhar no mercado e mirar em algo e saber que aquele ali
pode ser sucesso? Tem algum segredo ou é só arriscando mesmo? Não. O risco está inerente a qualquer empreendedor. Risco sempre vai ter. Mas você pode mitigar o risco, né? Que aí tem alguns testes que você consegue fazer de tamanho do mercado, você vai ter começando pequeno e vai testando a aderência do mercado ao longo do tempo. Então tem algumas técnicas para você se errar, porque errar você sempre vai. Mas se errar, você erra pequeno, aprende rápido e dá tempo de fazer de novo. Acho que esse é o ponto. O que a gente não pode é vir lá do começo, colocar todos os ovos numa cesta só, fazer de qualquer jeito, porque pode dar certo? Pode, mas aí é tentativa e erro, a sua chance é muito pequena. Se você pode fazer alguma coisa com a chance de 1% de dar certo ou uma chance de 60%, eu acho que a gente iria na de 60%. Com certeza a primeira versão da cidadania não era uma versão como é hoje, né? Nossa, nosso app era horroroso. A gente não sabia, ele era lento, era ruim. Mas era a primeira versão. A gente funcionava, a gente já queria entregar transparência, eu entregava transparência. A gente não sabia que ficaria tão horroroso, mas ficou. E a gente falou, cara, vamos jogar fora, mas já tem ali a ideia, como é que a gente vai fazer a próxima versão melhor. Hoje a gente está, sei lá, na quinta ou sexta versão do app do cliente, a gente está na segunda versão da nossa plataforma, que agora a IA executa boa parte do trabalho. Mas assim, se a gente fosse começar lá em 2018, pensando que a gente ia colocar IA para executar, a gente não teria feito, a gente não teria nem nascido, na verdade. Então é isso, é começar pequeno e incrementando ao longo da jornada, né? Lucas, nós conhecemos uma empresa voltada para a tecnologia e agora nós vamos conhecer uma outra empresa de um segmento já diferente, mas que também usou o seu conhecimento para ampliar os negócios, né? Perfeito. Essa empresa ela é do segmento de varejo e ela é uma franqueada, uma multifranqueada que a gente chama. Ela tem unidades que ela compra de franqueadoras nacionais e ela também tem marcas dela onde ela é a franqueadora. Então, essa empresa veio de dois irmãos que tiveram a veia empreendedora, começaram pequenininho e foram crescendo o negócio e hoje já são uma potência aqui na cidade. Então tem algumas lojas, como eu falei, que eles mesmos desenvolveram a marca franqueadora e hoje vendem unidades aí pelo Brasil. Não é mesmo, Adriana? É isso aí, tudo bem? Adriana, seja bem-vinda à Inspira Negócios. Obrigada. Como que foi esse começo de empreendedorismo? Eu sei que você é biomédica. Sim. Segmento diferente, tinha um emprego fixo, um salário e de repente largou a segurança do salário, né? Para se arriscar aí no mundo do empreendedorismo? O empreendedorismo ele entrou na minha vida de uma forma muito natural, né? Eu tenho um irmão, ele empreende desde os 20 e poucos anos e ele sempre teve essa veia, né, esse tino para negócio, visão de empreendedorismo. Então ele me convidou para fazer parte da abertura dessa franqueadora aqui, dessa franquia que é a L'Occitane ao Brasil. Comecei a ajudá-lo, fui ficando e nunca mais saí. E o empreendedorismo ele te traz isso, ele te traz o contato com as pessoas, ele te traz crescimento. Você tem várias possibilidades e oportunidades que eu não teria se eu tivesse seguido minha carreira. Ver um cliente saindo daqui satisfeito com o produto, é a sua satisfação também? É a minha satisfação, com certeza. Além do cliente, né, da satisfação do cliente também, é a minha satisfação do cliente interno, né, que são os meus colaboradores. É muito o meu propósito, assim, é muito legal você desenvolver pessoas. Eu tenho vários colaboradores que entraram como vendedores e hoje em dia são gerentes das nossas lojas e supervisores também. Então, esse propósito também é muito legal, é uma coisa que me preenche, assim, no dia a dia do empreendedorismo, que faz muita diferença. Lucas, ela falou algo interessante, que é a oportunidade de crescimento para os colaboradores, né? Pessoas que entraram como vendedores hoje ocupam o posto de gerente. Pensar nisso também é uma forma de preparar essas pessoas para o mercado, até para serem futuras empreendedoras? Com certeza, eu acho que o processo, assim como a Adriana veio ali diante de uma experiência de um laboratório, tudo que você faz na vida te agrega de alguma forma, né? Às vezes você faz um curso de design, né? Tem até um vídeo do Steve Jobs que ele faz um curso de lettering, tipo aquelas letras bonitas de casamento. E aí depois, muitos anos depois, ele descobre que ele faz o Word do Macintosh com aquelas letras bonitas e vende muito por conta daquilo. Então eu acho que a vida, a inovação na vida de uma forma geral, ela é feita das experiências que você vive.
E quanto mais experiências você tem, mais interessante você vira para o mercado de trabalho, porque você vai ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa que vai trazer inovação. Haja vista, hoje, a Adriana, a gente começou com eles num processo de estratégia, onde a gente construiu ali a visão da empresa, inclusive foi uma visão bem interessante, né? Trazer prosperidade, não só para o negócio, mas para as pessoas que estão envolvidas no negócio. E hoje a gente já está trabalhando um processo de sucessão, né? A Adriana também assumindo todos os negócios aí do grupo. Então é um processo em que a Adriana precisa ser formada para assumir a posição de principal executiva, depois dela vai vir alguém que ela vai precisar formar, e esse é um trabalho que não acaba nunca. Começou com uma franquia, já são 6, mas ampliou para outros mercados também. Em que momento vocês perceberam essa necessidade de crescer? Nós começamos sendo franqueados da L'Occitane e também de um café que a gente tem que chama Empada Brasil. Quando veio a pandemia, a gente percebeu que a gente precisava diversificar. A gente falou, não dá para ter só um tipo de segmento, mercado. E aí nós abrimos uma marca de lanchonete que se chama Dog do Bartô, que nós somos os franqueadores, e também começamos a nos tornar sócios investidores de outros negócios. Quando a gente começa a se tornar também sócios investidores, a gente começa a pensar, tá, peraí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso me planejar, preciso ter uma estratégia para entender qual é a melhor oportunidade, aonde que eu vou investir agora, o que eu vou fazer, né? E isso que o Lucas trouxe pra gente com a Tori, que é muito importante, é a gente se planejar, entender aonde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, as coisas não funcionam, porque você começa a tirar para todos os lados e tudo fica, né, nebuloso, perdido, e você não tem foco, né? Então o planejamento estratégico, ele ajudou a gente, ele está ajudando a gente a crescer e crescer de forma organizada, né? O crescer sem se perder, né, na realidade. Esse processo de aprendizagem é um processo contínuo. E aquilo, quando você acha que você está pronto, um jogador de futebol, quando ele atinge o auge dele, ele tem um problema. Porque depois do auge é só para baixo. Quando a pessoa acha que chegou no auge, ela para de aprender, ela para de evoluir, a concorrência não vai parar. E aí você começa a ficar para trás. Então é um processo que não vai acabar nunca, esse processo de aprendizado, desenvolvimento, inovação, fazer diferente e buscar sempre entregar o melhor, né? E quando a pessoa entrega o melhor, ela acaba sendo fonte de inspiração. Com certeza. Todo mundo tem algo para aprender com todo mundo, né? Todo mundo tem pessoas, às vezes você olha para você mesmo e fala assim, nossa, mas eu não tenho nada para ensinar. Às vezes você olha porque para você o que você faz hoje já ficou uma coisa banal, do dia a dia, né? Mas tem gente que está estágios antes de você, tem gente que está há 5, 10 anos atrás na história da Adriana. Então ela está vivenciando problemas que a Adriana já resolveu há 5, 10 anos atrás. E aí tem gente que está 5, 10 anos na frente da Adriana e tem gente que está 5, 10 anos na minha frente. Então acho que essa humildade para estar sendo aprendendo é o que faz a empresa continuar evoluindo. Obrigado pela oportunidade. Adriana, obrigado por... Obrigada a vocês. Foi um prazer receber vocês aqui.